Eu queria também dar boa noite para você que está nos assistindo. Deus ele é bom em todo o tempo. A Bíblia diz em Salmo 68, versículo 19: bendito seja Deus, que de dia em dia nos acumula de benefícios, o Deus que é a nossa salvação. Então, meus irmãos, dia após dia, o Senhor vem liberando benefícios para a sua vida. Deus é um bom Pai. Quero que você entenda que Ele é um bom Pai, que benefícios estão sendo liberados na minha e na sua vida. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei o que você está precisando, mas eu sei que Deus já liberou, amém? Que você é um homem e uma mulher de fé e vai receber por fé. E decide, irmãos e irmãs, nessa noite, a viver por fé, a receber em fé. Eu não sei se você algum dia já veio para a igreja e já voltou para sua casa e disse o seguinte: rapaz, não aconteceu nada. E porque eu fui para a igreja, porque eu voltei para casa e nada aconteceu comigo. Por quê? Porque, irmão, você precisa se conectar com o Pai verdadeiramente. Você precisa entender que esse ambiente é o ambiente que você se conecta com o Pai mediante a fé. Você decide que a palavra penetre no seu coração. Você decide: eu vou mudar, vou virar a chave. Porque se você está aqui sentado nessa cadeira, mas você está preocupado com o amanhã, infelizmente você não vai receber nada. Se você está sentado nessa cadeira preocupado com quem está do seu lado, com a roupa que veio, com o tipo do perfume, se o sapato está furado ou não, você não vai receber nada. Entenda? Se preocupa com a sua vida, abra os seus ouvidos espirituais, o seu coração e deseje receber dos céus. Quando você deseja uma palavra só, pode mudar toda o rumo da sua vida. Amém. Porque a Bíblia diz em João 8,36: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, que verdade é essa? A palavra de Deus. Então, se conecta. Se conecta porque o que o Senhor quer fazer nessa noite, Ele já começou, Ele tem muito mais. É mudar a nossa maneira de pensar, mudar a nossa forma de fazer declarações. E a principal é crer que Ele é poderoso para fazer o impossível. Aleluia. Deus ele é muito bom. Efésios 6, versículo 10. Por último, quero recordar que a força de vocês deve vir do imenso poder do Senhor dentro de vocês. Vistam-se de toda a armadura de Deus, a fim de que possam permanecer a salvo as táticas das armadilhas de Satanás. Porque nós não estamos lutando contra a gente feita de carne e sangue, mas contra pessoas sem corpos, poderes malignos do mundo invisível. Esses poderosos seres satânicos e grandes príncipes malignos das trevas que governam este mundo. Pai, em nome de Jesus, eu declaro agora toda distração caindo por terra. Pai, essa noite fluirá tranquilamente. Eu declaro os meus irmãos entendendo o propósito, para que eles estão aqui, entendendo o propósito que eles têm em Deus, e não haverá distração. Amém. Ô meu irmão, decide em nome de Jesus. Decide em nome de Jesus a dar o melhor culto ao Senhor. Amém. Se conecta com o Pai, irmãos. Para de estar preocupado, para de conversar e se conecta com o Pai, está muito forte o Espírito. E tem pessoas que estão com um fio de abandonar tudo. Por fora está a coisa mais linda do mundo, mas por dentro só Cristo sabe. E Satanás, porque está lançando aí, moendo na mente. Rapaz, tem uma coisa errada aqui, nesse som, tem não? Não está, Rodrigo? Tenta ajustar isso aí, por favor. Dê um jeito aí, pelo nome de Jesus. Tem uma coisa errada aqui. Mas entenda, assim como esse som, para vocês já tudo bem, mas para mim está perturbando aqui no meu ouvido. Assim é Satanás na mente de algumas pessoas, as pessoas por fora estão bem, mas por dentro só ela sabe. Então, em nome de Jesus, já que você vê, se conecta com o Pai, meu. Amém. Amém? Então, agora parou, foi tudo. Voltou. Oh, glória. Aleluia. Vamos voltar no 12. Porque nós estamos lutando contra a gente feita de carne e sangue, não contra pessoas sem corpos, os reis malignos desse mundo invisível, esses poderosos seres satânicos e grandes príncipes malignos das trevas que governam este mundo, e contra um número tremendo de maus espíritos do mundo espiritual. Portanto, usem cada peça da armadura de Deus para resistir ao inimigo sempre que ele atacar. E quando tudo estiver acabado, vocês ainda estarão de pé. Amém? Deus ele é bom. Pai, obrigado, Deus. Mais uma vez nós rendemos graças, Senhor.
Porque nenhuma sofisma, nenhuma fortaleza resista a tua palavra, resista a tua unção, Pai. E eu declaro nessa noite, fortaleza e sofisma sendo quebrado em nome de Jesus. Eu declaro o Senhor movendo corações, eu declaro o Senhor mudando rotas. Mais uma vez eu digo, Pai, vidas serão transformadas hoje, Senhor. Pela tua palavra, pelo teu poder, pela tua unção. Espírito Santo, o Senhor tem o poder de mudar nossas vidas, Pai. De nos convencer, Pai. Em nome de Jesus, amém. Sabe, meus irmãos, a Bíblia diz o seguinte, no versículo 10. Por último, quero recordar que a força de vocês deve vir do imenso poder do Senhor que está dentro de vocês. Então, a primeira coisa é, o nosso poder vem do Senhor. Amém. Já está dentro de nós vamos ter essa convicção. Por quê? Porque tem situações, tem momentos, tem dias que nós queremos na nossa própria força. Eu não sei se alguém que já passou por isso e querer lutar pela sua própria força, e isso vai trazer um peso, vai trazer um desgaste. Tanto emocional, quanto na família, o corpo. Então, não é pela nossa força, nós temos que entregar ao Senhor e entender que Ele está conosco. Quando você entende isso, já fica mais leve. Eu não sei se eu. Não, foi nesse ministro na quinta, foi na quarta que eu ministrei com o Matheus. Eu quero falar algo para vocês, hein? Aprenda a falar com Deus. Não estou falando pedir, não, vamos falar. Conversar. Aprenda, meus irmãos, a chegar diante do Senhor e colocar todo aquele sentimento ruim, tudo aquilo que está de ruim dentro da gente, colocar diante dele. Dizer, Pai, eu estou pensando isso e aquilo. Me ajuda, porque eu não sou esse tipo de pessoa, esse pensamento não me pertence. Primeiro ponto. Segundo ponto é, Pai, eu preciso, me instrua. Esse fardo eu não mereço carregar. Esse fardo já foi, o Senhor já me resgatou, esse fardo já foi aqui na cruz. Passe o fardo para o Senhor. Como é que você passa o fardo para Deus? Falando. Sabe, eu ouvi uma live com o pastor Zelita essa semana. Existem fardos que a gente carrega, que divide com o Senhor, mas tem fardos que a gente entrega. Tem fardo que você não merece carregar, irmão. E a pergunta é por que você está carregando fardos que não é seu? Aprenda a conversar, aprenda a falar com Deus. Coloca diante dele. Entenda, se você sair daqui, pelo menos já entendendo que você não é perfeito, que você não é a pessoa mais certa do mundo, você já vai viver melhor amanhã, sabe? E coloca diante do Senhor. Coloca, fala. Nós estamos no caminho da perfeição. Eu queria que você fizesse uma análise da sua vida. Você já falou verdadeiramente para Deus quem você é? Na igreja, eu estou falando da igreja, amém? Olha, eu estou falando, nem de você falar da igreja, nem de você falar no almoço da sua casa, nem de você falar com sua mulher, nem de você falar com seu marido, nem de você falar com seus filhos. Não tem falando para você falar com Deus quem você é de verdade, com você mesmo. Alguém está entendendo quando eu estou querendo chegar? Amém. Não, alguém está entendendo? Pelo amor de Deus. Amém. Você entende? E a minha oração é que se você não estiver entendendo, que o Espírito Santo, ele me mostre o lado verdadeiro, aquele lado verdadeiro que... Peraí, deixa eu ver como aqui. Que o Espírito Santo, ele possa lhe mostrar aquilo que você... Não, que você está tentando esconder, mas que está dentro de você, e que você sabe que não lhe pertence, mas você ainda quer. Se não enganou, melhorou agora a minha fala. Mas eu vou falar um português aqui bem... A bucha que está dentro de você. A parte ruim, aquele sentimento ruim, aquele rancor, aquela inveja, aquela usura, aquele sentimento de morte, aquele sentimento que o outro não seja feliz, aquela parte que quer que o outro perca, a inveja, a soberba. Porque tem vezes que está tão escondido dentro da gente que ele não consegue. A gente acha que ele não tem nenhum sentimento desse. Mas que o Espírito Santo traga para a nossa memória um sentimento que está escondido, que ele ainda não entendeu, que a gente possa colocar diante do Senhor. Verdadeiramente você colocou tudo diante de Deus?
Nós estávamos ontem na casa de uma conferência de hoje e teve uma frase, algumas frases não chamaram muita atenção, eu não entendi. A primeira coisa é: o homem só se dobra a algo maior do que ele, a presença de Jesus. Outra frase muito importante que foi dita pelos ministros, que quando você não perdoa, o seu futuro é prejudicado. Ontem foi uma noite extraordinária para os homens que estavam lá comigo, que não estavam mais assistindo para entender. Deixa eu falar algo para você. Eu estou tentando ministrar aquilo que eu separei, mas a Espírito Santo vai mudar algumas coisas aqui. A primeira dela é: verdadeiramente quem é você no segredo? O que está passando na sua mente? Decida nessa noite entregar para Deus. Não me importa o que você é por fora. Não me importa o que você é por fora. Parece que algumas pessoas que estão mais próximas de mim. Eu não estou preocupado com o seu sorriso. Eu não estou preocupado com o que você vai saber como você está dentro. Como é que está o seu coração. Como está por dentro. Porque tem pessoas que por fora está tudo bem, mas por dentro está destruído. Por dentro quer abandonar tudo. Ei, igreja, você é muito mais do que esses pensamentos dizem. Você é o que Deus diz que você é. Forte e corajoso. Não, pastor, mas está difícil. Eu sei que não é fácil. Eu entendo porque em algumas situações eu pensamento sobre a minha vida, sobre a minha mente, é lançado, mas eu vou falar para você, creio que a palavra diz, irmão. Isso não serve para todo mundo que eu vou falar agora, mas serve para a minha vida. Todas as vezes Satanás quer colocar coisa ruim na minha mente, eu me lembro quem eu era. Quando eu me lembro quem eu era, dá vontade de eu correr mais de Jesus. Quando eu me lembro quem eu era, aí eu tenho mais, não vou dizer medo, né? Mais receio de voltar. Porque quando a gente volta aqui, é pior. Então, meus irmãos, eu não sei porquê, mas seja verdadeiro com Deus. E você que está casado aqui, você que é casado, você que vai casar, a Bíblia diz que nós somos um só, amém? A Bíblia diz que nós não podemos ter segredo com o nosso marido, nem com Deus, e vice-versa, entenda. Mas aí, você precisa de um momento a sós com o Pai. Não é pecado, não, viu? Amém? Não é pecado, não. Você precisa de um momento a sós com o Pai, para você falar com o Pai tudo aquilo que está dentro de você. Sabe por quê? Porque Deus vai lhe dar a resposta e você vai dividir com o seu cônjuge em amor e sabedoria para não criar um problema maior. Amém? Amém? Amém ou não, irmão? Amém! Oh, glória! Vou falar novamente para você entender, meu irmão e minha irmã. Muitas vezes, uma verdade, muitas vezes um negócio que você quer falar para o seu cônjuge lá, e você vai falar da maneira certa, você vai criar um problema maior. Aí você fala para Deus quem você é, o que você está sentindo, e vai ser a minha sabedoria para que eu possa falar com minha mulher, com o marido e a mulher, para que tu possa entender que tudo é certo. Não vai haver segredo, amém? Vai haver instruções divinas. Amém. Para ajustar o que precisa ajustar. E Deus é excelência. Deus é maravilhoso. Então, nós vamos conversar com o Pai. Abra seu coração. Porque a luta não é nossa. Nós somos vencedores com o Senhor. Amém? Portanto, nós não estamos lutando contra a gente feita de carne e sangue, mas contra pessoas sem corpos. Reis malignos do mundo invisíveis, esses poderosos seres satânicos e grande príncipe maligno das trevas, que governam esse mundo. E contra o mundo tremendo que nós espíritos do mundo espiritual. A guerra aqui é contra Satanás e Satanás. E como é que a gente vai vencer essa guerra? Não é trocando burro com ninguém. Não é a gente desejando que os outros morram. Não é a gente parando de falar com as pessoas. É a gente orando, declarando a palavra e sabendo que nós somos em Cristo. E crendo que Ele está à nossa frente, nos livrando, nos protegendo e fechando todas as brechas. Aí ele diz no 3: portanto, em cada peça da armadura de Deus, para resistir ao inimigo sempre que ele atacar. E quando tudo estiver acabado, vocês ainda estão de pé. Nós precisamos usar todas as peças da armadura. Eita, esqueci o nome dele. Lucas. Coloque, por favor, Lucas.
vezes vamos usar todas, sabe? Quando a gente olha para um guerreiro desse, você já vê essa foto em algum lugar, né? Ou em um filme, num desenho, algum lugar que é vivo. Ele é todo revestido, que antigamente era assim, né? Todo revestido. E sabe? Cinturão da verdade. Simboliza integridade e uma pessoa viver sem falsidade. Ele é o cinturão. Vamos falar de cor. Capacete da salvação. Protege nossa mente com os pensamentos negativos, dúvidas e contra as más influências. Como é que a gente faz isso? Orando, guardando, blindando nossa mente. Nós temos que estar ali com o capacete da salvação em todo o tempo. Os maus pensamentos vão vir, gente, para mim e para você. Ele não vai parar de lançar coisas ruins. Ele vai lançar, porque o papel dele é esse. Mas o nosso é rebater com a palavra. É rebater com os bons pensamentos. O segundo, a espada do Espírito representa a palavra de Deus. A única forma de a gente derrotar o inimigo é com a espada, que é a palavra. É declarar da maneira certa. É declarar aquilo que a gente crê. É estar protegido. O escudo. O escudo da fé é usado para quando a seta maligna vir, quando as dúvidas vir, quando o medo vir, quando a tentação vir. Quando a enfermidade for lançada, a gente usa o nosso escudo da meu irmão, quando a gente andar por fé, a gente vive por fé e não por vista. Quando aquele sentimento de dúvida vir, eu não sou pessoa que tem dúvida, eu tenho convicção. Porque se a palavra diz, vai acontecer. Eu não vou andar com medo, por quê? Porque o Senhor ele guarda a minha saída e a minha chegada. O Senhor me protege. Pai, quando nunca ele vem, consegue, ele volta. Eu estou protegido porque o Senhor me guarda, porque eu ando em fé, eu ando protegido. Calçado do Evangelho da Paz. Firmeza, prontidão para compartilhar essa mensagem de Deus poderoso para salvar as pessoas. Caminhar firme, pisar firme, ter uma palavra firme, porque Deus ele é bom, meu irmão. Independente do que você estejamos vivendo, nosso Deus ele é bom. Nosso Deus ele é fiel. Não só da boca para fora, mas nós temos que crer e permanecer firme na presença, porque é na presença que a gente vai ser moldado. Coração da justiça protege o coração, as emoções e tudo aquilo. Volta ao nosso sentimento. Nós temos que é coração da justiça, retidão. Ei, vamos andar firmes. Sabendo, irmãos, quem está nos protegendo. Vamos usar cada peça dessa aqui, aí. Cada peça. Quando eu e você entendemos que nós estamos blindados, guardados pelo Senhor, as coisas podem até querer nos abalar. Podem até tentar nos balançar. Deixa eu falar a você, quando a pantalha vem para cá, se você botar aqui, nossa, se você botar assim, você vai se balançar um pouco, sabia? Porque você não está em posição de apoio, mas quando você está aqui, aí, ela vem e você, epa, oi, não vai. Mas, pastor, como é que eu faço isso? Quando você sabe quem você é. Quando você sabe o Pai que você tem. Quando você sabe que aquilo que você crê, aquilo que você declara vai acontecer. Quando você sabe que o seu Deus é o Deus do impossível. Quando você sabe como foi ministrado. Quando você cumpre princípios, as bênçãos chegam. É quando você entende que, por mais que a pressão, por mais que a tentação venha, sempre vai vir escape. Eu quero falar também sobre a oração. Tem a oração, irmãos. Quanto tempo nós estamos orando? Quanto tempo nós estamos orando? Sabe? Se você... Meu telefone todo dia, no mesmo tempo que eu fiquei no chão, olhando na rede social, cada 4 horas, 5 horas na semana, 3 horas. Ele pergunta, quanto tempo eu tiro de oração? Quanto tempo no dia você parou para orar? Quanto tempo você já parou hoje mesmo assim? Você faz um estudo de 2 minutos para orar, 5 minutos, quanto tempo? Porque a oração é a fonte. A oração ela nos conecta com o Pai.
que eu e você queremos receber diretamente do Pai, se não tem tempo para orar? Tem como ouvir a voz de Deus? Como é que a gente está enfrentando um problema? Como é que a situação se levanta e a gente nem parou para orar por aquilo? Mas, pastor, eu não consigo orar, irmãos. Me desculpe a franqueza que eu vou falar aqui agora. Não tenho raiva de mim. Ei, conta outra que você está feia. Você não está orando porque você não está abrindo a boca. Me desculpe aqui, por favor. Eu já me peço até perdão pelo que eu falei aqui agora. Porque assim, você já parou porque você não consegue orar, mas você consegue deformar, você consegue xingar, você consegue falar coisas erradas. Não você, entende? Pelo amor de Deus, estou falando que nem vai isso não, filho. Você consegue fazer tudo, menos orar. Nós não somos o mundo. A nossa língua não está presa. As nossas cordas vocais estão funcionando bem, glória ao Senhor. Então a gente ora do seu jeito. Ora do seu jeito, irmão. Se for para se ajoelhar, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Pai, em nome de Jesus. 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 Agora ora. Pai, eu não sei o que fazer. Me dê força, me dê sabedoria para abrir sua boca. Você tem um momento de comunhão com o Pai. Eu e você precisamos disso. Porque se eu e você não tivermos um tempo na oração, como iremos ouvir o Senhor? Deixa eu falar um negócio a você. Quando a gente não ora, é porque a gente não tem uma prioridade no Senhor. É porque a gente não tirou um tempo do dia da hora. É porque a gente deixou que as coisas listas não tomassem o tempo. Isso acontece. Tudo é listo, mas nem tudo convém. Muitas vezes você pode acordar de manhã, já com a agenda apertada, já com o trabalho, com a reunião, menino na escola, almoço, volta, uma coisa, outra. Quando a gente chega em casa já foi cansado, não deu tempo para comer, como comeu, dormiu no sofá e pronto, acabou. Não é porque não conseguiu, é porque não parou e não deu prioridade. É porque não tirou o tempo para o Senhor. E como eu já ministrei algumas vezes aqui, até quando eu e você está falando no banheiro, passar 2 minutos no banheiro, 3 minutos no banheiro e conversa com o Pai, e entrega em oração, já acontece muita coisa. A não ser que não tem tempo, a não ser que trabalha. Mas entenda, a oração é fundamental, porque nós devemos estar sempre conectados com o Espírito, fervorosos no Espírito, conectados com Deus. Qual é a forma de nós nos conectarmos com Deus? Alguém pode falar qual é a forma? Oração e mãe palavra. Quando a gente está lendo, nós estamos recebendo. É quando nós estamos conectados. É na oração que a gente escuta, que tem o retorno do Pai. É quando eu e você estamos lendo a palavra que salta dentro do nosso espírito uma instrução. Eu sei que vocês vão sair daqui e amanhã, quando a situação se levantar, quando o pensamento vir na sua mente, vai dizer: ei, eu estou protegido, eu estou blindado porque o Senhor está comigo. Quando você tem um sentimento de incapacidade, um sentimento de frustração vir na sua mente, você vai rebater com a palavra: eu posso todas as coisas em Cristo Jesus. Pai, está difícil. Eu não estou aqui mentindo, eu estou dizendo aqui que você está perfeito, não estou mentindo o seu problema, não, mas eu estou dizendo que existe um Deus que pode mudar a sua vida. E é esse Deus que nós queremos. Mas para que isso aconteça, nós precisamos abrir o nosso coração, nós precisamos se entregar a Ele. 1 Tessalonicenses 5:18 diz: estejam sempre alegres. Permaneçam sempre em oração. Sejam agradecidos. Haja o que houver. Porque essa é a vontade de Deus para com vocês, que pertencem a Cristo Jesus. Não abafe o Espírito Santo. E quando a gente vai ler 1 Tessalonicenses 5:16 até 19, ele começa: estejam sempre alegres. A alegria do Senhor é de Deus. Eu achei tão interessante esse dia, eu estava conversando com o Giovanna, fui falar uma coisa com ela na forma mais, fui corrigir a coisa que ela fez. Eu sabia que ela olhou para a minha cara, e eu falando. Ela me disse: alegria do Senhor. Começou a dar gargalhada, disse que Deus é alegria. Eu digo: eu sei que Deus é alegria, mas a gente está com conversa aqui, eu sei que Deus é alegria. E ela começando a
rir, eu acho que ela entendeu, né? Não, meu pai falava sobre sorrir, para ficar rindo, então Deus é alegria, então eu vou rir aqui no meio do problema. Então, mas assim, sorrir, irmão, se alegra. Permaneça sempre em oração. Sejam agradecidos. Haja o que houver. Sabe, eu acredito que essas duas partes aqui são muito fortes. Parece que não, mas é muito forte. Seja sempre agradecidos. Eu quero abrir um parênteses aqui nesse sejam sempre agradecidos. Não somente da boca para fora, mas do seu interior. Como é isso? Tem como eu estar agradecendo da boca para fora, mas por dentro você pode estar insatisfeito. Porque só você e o Senhor conhecem o coração. Muitas vezes nós estamos agradecidos de uma forma formal. Verdade? Mas por dentro, para quê? Por quê? Pá. Você com você. Haja o que houver. Quando eu li isso aqui, que eu vou meditando, que eu vou tomando a minha vida, e haja o que houver, eu vou ser sempre agradecido. Você sempre agradecido. Por mais que naquele momento a emoção queira, por mais que a situação queira me destabilizar, eu tenho que entender. Haja o que houver, você sempre agradecido. Haja o que houver, meu Pai, eu irei sempre ser agradecido. Não dê mais, Pai, eu que agradeço, Senhor. Em paz eu chegarei, em paz eu dormirei. Irmão, você sabia que é vida dormir? Você sabia que é vida, irmão? É vida. Irmão, declara, você já se acorda e declarando, Pai, obrigado, porque eu chegarei e dormirei. Amém. Pastor, porque geralmente as pessoas falam que dormir, porque irmão é vida, dormir é bom demais, é de Deus, irmão. É descanso, é refrigério. Eu falo isso porque a gente está passando pelo processo, eu falo a gente, mas 80% é mais Letícia e 20% sou eu. Quando o Giovanna se acorda, sabe? Ela chama, aí eu só escuto, mas 80% é dela, e eu vejo como é. Quando o irmão fica quebrado. Mas deixa eu ver você. Não, deixa eu ver uma fase, amém? Daqui a pouco, estamos orando todos os dias, ela vai dormir, pai, é uma fase, beleza, sabe? Mas ao mesmo tempo, esse pai, quantos irmãos estão sem conseguir dormir, Senhor? Quantos irmãos estão colocando a cabeça no travesseiro, pai? E o mundo está passando na cabeça. Quantos irmãos estão deitando e não estão conseguindo ter paz? Porque se a gente acorda em alguns momentos e já sente o desconforto no outro dia, já sente o cansaço, imagina aquele que não consegue dormir. Meu irmão, som do justo na sua vida. Então seja agradecido. Ei, seja agradecido, meu irmão. Você já se acorda no outro dia, meu Pai, obrigado porque em paz eu deitarei, em paz eu dormirei. Isso que eu estou lhe falando vale mais do que dinheiro. Tem pessoas que gastam rios de dinheiro com remédio e mesmo assim não conseguem dormir. Mas quando você entende o Pai que você tem, você entende que esse fardo que está roubando sua paz não é seu. Quando você entende que você tem que colocar tudo diante do Senhor. Quando você entende que você tem um Pai que a palavra diz que o som do justo é para a gente. Quando você entende que a Bíblia diz que enquanto nós dormimos, o Senhor renova nossas forças, você vai começar a entender. Pai, eu só quero descansar. Você vai começar a entender, eu tenho um bom Pai, então eu deitarei e dormirei. Então, meu irmão, não sei como está sendo sua noite de sono, mas ei, declara o som do justo. Declara o som do justo sobre sua vida. Declara o som do justo. Vai lá, declara o som do justo. Seja grato ao Pai. Irmãos, que deitarão e dormirão em paz. Se porventura tem alguém aqui, eu estamos assistindo, que faz esse remédio para dormir,
Você vai tomar o seu remédio, mas você vai consagrar seu remédio primeiro. Agora, com fé, meu irmão. Consagre com fé, Senhor, eu estou tomando esse cumprimento, mas eu creio que é o teu poder, Pai. Eu creio, Senhor, que eu chegarei, deitarei, dormirei em paz. Eu creio, Senhor, que eu chegarei em casa, deitarei na minha cama e nem me lembrarei desse remédio, irei dormir em paz, Senhor. Irmão, nosso Pai é bom. E dormir é de Deus. Descansar é do Senhor Jesus. Eu declaro refrigério e descanso. Até porque quando vocês sabem que uma noite de sono não resolve nada. A não ser que você tenha oração, amém? Se você passar a noite orando, glorifica de pé. Mas se não, vai dormir. Aleluia. 1 Pedro 5,7 diz: o inimigo está ao nosso derredor. Sejam cuidadosos e sejam vigilantes contra os ataques de Satanás, o grande inimigo de vocês. Ele monta em sua volta como um leão faminto, que ruge à procura de uma vítima para estraçalhar. Fiquem firmes quando ele atacar. Confie no Senhor. Lembre-se de que outros irmãos ao seu redor do mundo inteiro passam pelo mesmo sofrimento. E ele diz assim: deixem com ele todas as preocupações e cuidados, pois ele está sempre pensando em vocês e vigiando tudo que se relaciona com vocês. Sabe, quando eu e você nós confiamos no Senhor, a gente tem que ele guarda nosso sair e nosso chegar. A gente tem que o inimigo está ao nosso derredor ali, só querendo uma brecha. A gente tem que ele quer vir e devorar porque ele está faminto. Eu estou caminhando para o final. E em Lucas 24, 24 ao 26, é uma passagem que diz que quando o demônio ele é expulso, o homem vai para o deserto, e ele não encontra nenhum lugar lá, e ele volta para a casa da antiga morada que ele deixou, e ele encontra limpa, varrida e vazia, e ele volta. E o homem fica em uma situação 7 vezes pior. Você pode entrar aqui depois para lá e você vai derrubar. Onde é que eu estou querendo chegar, irmão? A Bíblia diz: aquele que tem pé cuidado para que não caia. É para mim e para você. Todos os dias vigiar, sem exceção. Ninguém aqui é bom nem perfeito. Coloca isso na sua cabeça. A gente tem que vigiar todos os dias, tanto eu como você, como qualquer um. E ele diz aí: quando o demônio ele é expulso, quando eu e você nós entregamos nossa vida para Jesus, o Espírito Santo começou a habitar dentro da gente, pelo aquilo que não pertencia foi embora. Nós estamos livres. Dentro de mim você só habita quem? O Espírito Santo. Mas se eu e você não se policiar, se eu e você não fechar a brecha, ele vem e vai querer voltar de onde ele veio. Ele vai encontrar a casa limpa e vazia. Limpa é a pomada mais vazia. E eu quero que você saia daqui refletindo sobre uma pergunta que eu vou lhe fazer agora. Para mim, para você nessa noite. Qual tipo de brecha nós estamos deixando? Qual tipo de brecha a gente está abrindo para que ele penetre na nossa vida novamente? Qual tipo de brecha? Será que é a brecha da inveja? É a murmuração? É a soberba? É a prostituição? É o orgulho? É a mentira? É a difamação? Eu e você devemos todos os dias acordar e aplicar. Fazer uma análise. Meu pai, será que eu abri uma brecha? Se eu abrir, eu tenho que fechar. Porque quando eu deixo uma brecha aberta, não serve isso. Ela parece inofensiva no começo. Mas com o passar do tempo vira uma cratera e tudo ignora. A gente entende que uma pequena infiltração pode derrubar uma construção. Uma pequena rachadurazinha, se não for cuidado, ela vai o quê?
que eu acho mais interessante é a formiga. Meus irmãos, se na sua casa você vê um formigueiro, ei, mata ligeiro. Ela parece inofensiva. Mas se você não matar aquele formigueiro ali da sua casa, se você não agir ligeiro, se você deixar para depois, porque você só está vendo por cima, irmão. Vou falar. Mas ela vai por baixo, ela assolando todo o terreno. E tem uma, se ela chegar na parte do alicerce da sua casa, ela vai brocando, daqui a pouco, e pena. Daqui a pouco, aquilo que parecia forte, cai. Por quê? Porque por cima é um simples buraco inofensivo. Mas aí por baixo existe uma grande confusão. Depois você vai lá e pesquisa como é a casa da formiga. Por baixo, como é que funciona. Ela sai afofando todo o terreno. Eu acredito aqui que José, Aldinei, Williams aqui está entendendo o que eu estou falando, né? Eles mexem com a construção, então eu poderia se bater aí com algum formigueiro grande que, quando a máquina passou, viu, foi um buraco, foi um negócio fofo. Então, meus amados, vamos vigiar. Recentemente, me lembrei agora, eu estou vendo um prejuízo. Vou até consertar amanhã, eu estou bem doce. O tratorista, falei agora, me lembrei, o tratorista estava aqui, ele veio com a roçadeira com o trator. Daqui a pouco, onde foi que ele caiu? Em um formigueiro. O trator conseguiu passar, mas a roçadeira enganchou. E o negócio aqui por cima você não dava nada, mas embaixo estava todo fofo. Nossa roçadeira caiu, quando ela caiu, o facão ficou dentro do formigueiro e aí tudo. Queria nem saber agora, gente, essa parte aí, ridícula, porque eu já dormi. Um prejuízo. Ele ficou o motor, as coroas e tal. Mas aí, se você olhar aqui, você ia ver, não, está tudo bem. Não tem buraco, está tudo plano. É um simples formigueiro, mas aqui embaixo estava todo fofo. Então, irmãos, vamos analisar se existe alguma brecha na nossa vida que precisamos fechar e vamos fechar. Se apareceu algo na sua mente agora, se o Senhor falou no seu coração, que aí a sua mente ela já vai lhe sabotar, assim, não, mas é pequeno, então você não importa não. Já que é pequeno, e quando está pequeno a gente resolve. Para que não venha ficar grande. Para que não venha tomar uma proporção que depois o dano seja maior. Eu espero que vocês tenham sido abençoados nessa noite. Que essa palavra ela possa ficar no meio do seu coração. Que nós possamos ter uma semana extraordinária. E sempre, coloque a favor, sempre tenham essa imagem de que você está coberto com a armadura do Senhor, coberto com a palavra, e que por mais que o inimigo ache que vai tentar lhe atingir, você vai estar preparado. Com o escudo da fé e com a palavra. Você rebate aqui porque você é um homem de fé, uma mulher de fé, e lança a palavra. E lança a palavra. Que vocês tenham sido abençoados e tenham uma semana extraordinária. E que o Senhor possa trazer clareza ao meio do seu coração. Daquilo que precisamos fazer, que caminho a seguir. E sabe, meus irmãos, aquilo que eu falei no início, eu vou falar agora no final. Existe, de fato, pessoas que entraram aqui hoje já sem expectativa, querendo marcar, querendo chutar a bola marcar. Estou falando por dentro, viu? Mas você vai sair daqui convicto. E que aquilo que foi lançado na sua mente é mais uma mentira de Satanás. Que você não é isso, você é muito mais. Você é um filho e uma filha amada. Um homem ou uma mulher poderosa em Deus. E que o Espírito Santo habita dentro de você. E é Ele quem vai falar com você. É o Senhor que te guarda, é o Senhor que te protege. É o Senhor que traz suprimento. É o Senhor que te conecta. E que aquilo que parecia impossível, Deus já está operando. Você falou. Ele trazendo uma memória. Fala. Abra seu coração um pouco. Amém?
Tainá. Deus é bom. Aleluia. Sabe que a luz falou. Eu queria orar com vocês. Pai, obrigado por esses meus irmãos. Obrigado, Espírito Santo. Pai, o Senhor Deus fiel. Pai, assim como foi ministrado, eu declaro todo o jugo sendo despedaçado. Pai, eu declaro clareza, eu declaro a instrução dos céus para os meus irmãos. Pai, todo espírito de morte, Senhor. Em nome de Jesus, todo espírito de morte, Pai, nós repreendemos em nome de Jesus. Pai, toda prisão, Senhor, sendo quebrada em nome de Jesus. Um desespero, um grito, um choro interno, Senhor, sendo transformado em alegria. Pai, nos dá clareza. Pai, nos dá clareza. Pai, nos dá clareza. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos preenche por inteiro. O Senhor nos preenche por inteiro. A bondade e a fidelidade do Senhor nos acompanha por onde nós passarmos, Senhor. Aonde nós formos, bondade e fidelidade do Senhor nos acompanha, Pai. Oh, Paizinho. Esse choro será transformado em alegria. Esse choro será transformado em alegria. Toda dependência emocional, Pai. Toda dependência emocional, toda prisão emocional. Nós quebramos a autoridade no nome de Jesus. Porque a nossa dependência é do Senhor, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Pai, nós não iremos retroceder. Nós não iremos retroceder. Porque nós entendemos que o nosso futuro é glorioso em Deus. Pai, nós temos um futuro brilhante como o Senhor, papai. Que nós possamos desfrutar, papai, durante esses dias, Pai, da tua bondade, da tua fidelidade, da tua provisão. Eu declaro cura se manifestando, Senhor. Cura se manifestando, Senhor. Eu declaro os ovários, Senhor, sendo livres em nome de Jesus. Eu declaro os cistos sendo queimados em nome de Jesus. Cistos sendo queimados em nome de Jesus. Endometriose, esse nome aí que eu falei, em nome de Jesus. Cura divina. É você que é o nome, mas a gente não está sobre todo mundo. O negócio é sempre puxando agora em nome de Jesus. Cura manifesta. Oh, Deus, Pai, em nome de Jesus. Nós somos sarados e curados. Nós somos sarados e curados. Nossa medula é limpa. Medulas limpas. Em nome de Jesus, assim como o Senhor projetou. Ele diz que puxando agora, na autoridade do nome de Jesus. Toda hernia de disco
puxando agora na autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cura manifesta, bico de papagaio. Coluna se alinhando em nome de Jesus. Tua palavra diz que o Senhor morreu na cruz, nós damos em toda enfermidade. Nós somos sarados, curados, mesmo nessa cuidadora. Obrigado, Pai, por essa noite, Pai. E eu declaro sobre a vida dos meus irmãos, sono do justo não somente hoje, mas até a volta de Cristo. Obrigado, Pai. Aleluia. Sabe, meus irmãos, existe uma fome corporal, mas uma fome existe um caminho. E esse caminho, ele só pode ser, esse caminho só existe uma pessoa que pode levar para esse caminho ao Senhor. Se chama Jesus Cristo. E nessa noite eu quero te fazer um convite. Você que está aqui, você que está nos assistindo. Se você ainda não fez uma aliança com Cristo, eu não estou falando de uma placa de igreja, não estou falando de uma aliança, a petição intermediadora entre a terra e o céu, Jesus Cristo. Tudo isso que eu falei, quando nós entregamos nossa vida para Jesus, Cristo está aqui dentro da gente, ele preenche nosso vazio e a nossa vida mudada e transformada. Mas só quando nós entregamos nossa vida a Jesus, quando nós reconhecemos que ele morreu e se tornou da vida eterna. A pergunta mais importante das nossas vidas. Tem alguém aqui que ainda não entregou sua vida para Jesus e deseja entregar hoje? Se você está aqui, levanta sua mão, eu quero orar com você.